Boa noite, meus irmãos, boa noite, Boa noite, Milão. Célia, boa noite a todos. Então vamos para mais esse estudo, nosso segundo estudo do Livro dos Médiuns. Ainda estamos no início, A introdução, né? na introdução desse livro. Então, quem estiver chegando agora, é só ver o início dessa... E assim Desse livro. como o Livro dos Espíritos, Célia, todo estudo vai ficar gravado Vai em playlist ficar gravado. no YouTube, no Facebook, né? Tendo o livro, se não quiser acessar as mídias, pega lá o livro. É só uma página, 2 páginas. E vamos continuar esse estudo, que vai ser muito, muito importante para todos nós. A partir daqui, nós vamos poder direcionar o nosso comportamento, educar os nossos ouvidos, os nossos olhos, para muitas coisas que vamos ouvir, que vamos perceber, e vamos poder fazer a análise racionalmente do que é verdadeiro, do que não é, do que me serve, do que não me serve. Então, nós agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, agradecemos a todos esses amigos espirituais que estão aqui nos assistindo, que nos ajudam nesse entendimento e nessa nossa vontade de sermos assim fiéis a essas teorias da nossa doutrina, trazendo para dentro de cada um de nós, descendo para os nossos corações esses ensinamentos. Por isso pedimos sempre a Deus, pedimos a esses amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, nos ajude nessa compreensão, nessa assimilação desses ensinamentos. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre trazemos a mensagem, já fazíamos isso lá atrás no Livro dos Espíritos e vamos dar continuidade nesse Livro dos Médiuns, uma mensagem para a reflexão nossa da semana, para levarmos para a semana. E na de hoje, que vocês lerão conosco, ela diz: tarde foi ontem. Hoje ainda dá tempo. Então, sempre é tempo de tomarmos as decisões, as medidas necessárias. Não importa a idade, não importa... Não, já está muito tarde, eu vou deixar para amanhã. Não. Tarde foi ontem. Ontem, o que eu fiz ontem, eu não consigo mudar. Aquilo lá está feito. Ontem é passado. Então, eu tenho que, daqui para frente, seja o momento que for, quando eu me decidir a fazer, é o tempo certo. É o tempo que eu estabeleci como certo. E eu vou fazer. Tão tarde foi ontem. Hoje ainda dá tempo. E sempre vai dar. Essa fala, né, Célia? Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Eu estava lembrando aqui, você estava falando, eu estava lembrando aqui, Célia, daquelas pessoas assim: nessa encarnação não dá mais não, vou deixar para a próxima. Pois é. Claro que dá ainda. Sempre tem. Claro que dá nessa encarnação ainda. Não vamos deixar para a próxima não, porque a próxima a gente não sabe como que vai ser. As dificuldades nós vamos ter que encontrar. Então vamos fazer um esforço. Inicia. E fazer agora. Se não der para fazer tudo... Mas já começou. Mas pelo menos você já começou. Você já está no caminho. Então, tarde... Foi ontem, realmente. Hoje a gente consegue mudar. Dizer, não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Né?
E sempre, quando nós temos a vontade de fazer diferente, sempre fazemos. Sempre. Basta que essa potência se manifeste. Leon Denis já falava para gente. A vontade é a maior potência que nós temos. Sem ela, ninguém consegue fazer nada. Para tudo que a gente for fazer na vida, né, Célia? Aqueles início daqueles projetos, o final, tudo depende da nossa determinação. Muita gente quer parar de fumar, quer parar de beber, quer começar um curso novo, quer emagrecer, quer fazer... Então, tudo depende de quê? Da nossa vontade. A gente não tem que ficar esperando nada de ninguém. Né? A nossa vontade é o que vai determinar as nossas ações e o nosso sucesso. Então, fica essa mensagem para a gente levar. Todas as vezes em que... Sabe, esse negócio, você falou em emagrecimento, segunda-feira é o dia. Segunda-feira é o dia, né? Segunda-feira é o dia internacional. É o dia das promessas. Na segunda-feira a gente faz tudo. Não, mas hoje ainda é terça-feira. Então hoje, vamos começar hoje. Decidirmos hoje. Querermos hoje. Fica essa mensagem, essa reflexão para nós e vamos lá. Kardec, né, Célia, está fazendo uma série de considerações do porquê dessa obra, né? Está trazendo para nós da importância de nós, como médiuns ostensivos ou não, termos esse conhecimento de como se processa essa mediunidade para que a gente possa nos educarmos, não procurarmos ou entendermos melhor como a coisa se processa. E então nós paramos na semana passada e vamos dar continuidade aqui a essas considerações ainda da introdução do Livro dos Médiuns, né? Kardec continua aqui. A essas considerações ainda aditaremos outra, porque Kardec fez uma série de considerações para nós, né? A essas considerações aditaremos outra, muito importante, a má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa, experiências que apresentam um inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. Então, o conhecimento da mediunidade, o estudo da doutrina espírita vai fazer com que a gente não caia nesses escolhos, como Kardec colocou lá no início, essas armadilhas, né? Pela falta de... Então, como ele diz aqui, né? Os novatos no espiritismo ficarem impressionados com os fenômenos físicos e entrarem, de certa forma, naquele entendimento que não é um entendimento científico, não é uma mensagem de elevado padrão espiritual. Porque quando a gente, se nós não levarmos a sério, se nós não nos aprofundarmos nesses conhecimentos, nós vamos ser passíveis. Porque tudo a gente vai dar opinião. Em tudo a gente vai dar opinião. E quando a gente não conhece, a gente não quer ficar calado. A gente quer falar, a gente quer opinar. É o achismo. E na doutrina espírita não tem achismo. Não pode ter achismo. Kardec vem nos mostrando a seriedade, a certeza que é essa doutrina. É por isso que nós temos que levar muito a sério e estudarmos isso com muito afinco. Muitas das vezes, né, Célia, a gente quer entender, quer só a parte do fenômeno do espiritismo. Como se ali fosse o mais importante. É importante?
É importante. Mas é muito mais importante um conhecimento para que a gente possa proceder à mudança interna no nosso comportamento. Aí é que está a verdadeira transformação, né? Então Kardec continua. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que o espiritismo haja alguma coisa de sério. Então, muitas das vezes, o convencimento, né, o Kardec está dizendo, a gente quer convencer o outro pelo fenômeno. E, normalmente, são aqueles fenômenos de incorporação. Então, não é por aí que a gente precisa convencer o outro. Não é pelo fenômeno. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa, tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Mas é muito. E se nós formos pedir para que cada um coloque essas leviandades que já ouviram, vai ser uma enxurrada. Porque é verdade. Médiuns que viram e falam assim, não, vocês estudam muito, eu quero a prática. E a prática, o que é? É a manifestação espírita. E aí eu falo qualquer coisa. Porque espíritos sérios, e nós vamos ver nessa obra, eles não estão aqui para responder às nossas curiosidades, às nossas leviandades. Nós vamos ter oportunidade de estudar isso. Né, vamos ter. Eles Os espíritos sempre não vão estão à mercê de nossas questões particulares, não. Não estão. Poxa, muita gente vai se decepcionar, Célia. Mas essa é a grande verdade. Os espíritos não estão aqui para se preocuparem com as nossas questões individuais. Só pelo simples fato de estarmos desesperados. Vamos voltar ao estudo do Livro dos Espíritos. Fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Eles podem até estar nos apoiando, nos consolando. Mas eles não vão poder mudar a nossa determinação, que foi escrito lá em cima. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente, já não é um espetáculo, porque era antes, né? Era um espetáculo. Então o Espiritismo hoje já não é mais um espetáculo. É uma doutrina de que não mais riem os que zombaram das mensagens das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-los para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso, temos cotidianamente a provar em o número dos que se hão tornado espírita unicamente para a leitura de O Livro dos Espíritos. Depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda
constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente a matéria, diremos que, primeiro, leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes deste tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Então é por isso que a gente está hoje, semana passada e hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, porque nós já tivemos com vocês aqui todo o estudo do Livro dos Espíritos, essa primeira obra básica de Allan Kardec. E nós vamos reparar que muitas das citações de Kardec vai nos reportar para o Livro dos Espíritos. Sim. Nós vamos fazer o link de questões de lá. Eu vi isso no livro. Célia, é a base. Falou. É a base. A gente só consegue dar continuidade do estudo quando a gente aprende a ler. Então, o Livro dos Espíritos nos ensinou a ler. Trouxe toda essa base que a gente precisa para daqui a gente dar continuidade ao entendimento do que o Livro dos Médiuns vai nos trazer. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nessa segunda edição. O Livro dos Médiuns teve uma primeira edição e em seguida saiu essa segunda edição mais completa. Então, ele está dizendo importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição. Muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com um particular cuidado. Kardec diz que os espíritos a corrigiram. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tivemos não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas opusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações, um tanto extensas, provieram textualmente, a não ser... Provieram deles. Provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhes foram feitas, o que nos afigurou de nenhuma unidade. O nome deles, como se sabe, importa pouco em tais assuntos. O Kardec está dizendo que não colocou o nome dos espíritos que trouxeram as informações, porque, como nós sabemos, né, Célia, no Evangelho nós sabemos disso. Os espíritos não têm essa vaidade de querer assinar o que eles escreveram, o que eles trouxeram. No Livro dos Espíritos, todas as respostas foram dadas pela espiritualidade. Mas não tem o nome de ninguém. Não tem identificação. Uma ou outra aparece lá, São Luís. Sim. Como vai aparecer aqui. Como ele diz. Kardec está explicando exatamente que vai ter o mesmo procedimento aqui. A não ser aquelas que se faziam necessárias, aí Kardec incluiu o nome. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte citação evangélica. A citação evangélica, Kardec falando, a interpretação de Kardec, assessorado pelos espíritos, e as instruções dos espíritos. Aí tem identificação, porque são mensagens enviadas por aquele espírito. Diretamente. Alguns não querem colocar o nome, porque eles não é importante para eles. Então vem assim, um espírito protetor, um espírito amigo. Isso.
O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O importante é o resultado do É trabalho. o resultado. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Como lhes acrescentamos muita coisa e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata entre outros, o que travava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos, lá aquela questão número 100. Né? Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tensionamos publicá-lo mais tarde em separado, sobre o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos, nesta edição, apenas as palavras novas ou especiais, pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos. Então, agora terminamos o prefácio, né, Célia? Vamos, então, ao capítulo 1 do Livro dos Médiuns. E aí, Kardec, o capítulo 1, há espíritos. E o título é exatamente esse, né? Há espíritos? Existem? É uma pergunta. Existe espírito? Porque muitas das vezes as pessoas... Há quem se questione, sério. Se há espírito, né? Então, Kardec, o primeiro ponto que ele vai trazer para nós é tirar essa dúvida, se realmente há espírito, né? E aí, Kardec começa no item 1. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Essa pergunta, há espíritos, ela vai, eu acredito que ela seja feita por aquele ser extremamente material, que para ele só existe o que ele pode tocar, o que ele pode ver. Não viu, então não existe. E não é assim. Essas luzes estão acesas porque tem eletricidade. Mas a gente não vê a eletricidade, né? Assim como a gente não vê os raios luminosos que estão vindo aqui. Se nós apagarmos as luzes, acabou a eletricidade? Ou ela continua correndo aí nos fios, nos tubos? Então, para o materialista, essa pergunta, há espírito, ele vai falar que não, claro que não, é só isso que está aqui. Não acredito em espírito. Que espírito, né? Se indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga
para achar a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no Espiritismo a sua demonstração teórica e dogmática, que tem no espiritualismo, voltando. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática. E no espiritismo, a demonstração positiva. Abstraiamos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Aí Kardec vai nos trazer essas consequências. Considerações, né? No espiritualismo, toda crença que acredita nos espíritos é uma crença espiritualista. É diferente do espiritismo, porque o espiritualismo acredita no espírito. O fim dele, o destino dele é que é diferente do espiritismo. E aí Kardec nos coloca as consequências que chegaremos. Por que Kardec coloca ele nos diz sobre o princípio inteligente fora da matéria? Porque esse livro, 1861, no auge das mesas girantes, enquanto elas giravam, enquanto Kardec tomava conhecimentos de que elas giravam, elas subiam, elas desciam, a mesa se esborrachava no chão, se quebrava toda. Isso aí não atraiu a atenção de Kardec em momento algum, porque ele sabia, ele era estudioso do magnetismo, então ele sabia que isso era possível. Através do magnetismo, fazer essas mesas girar, subir, descer, andar rapidinho de um lado para o outro. Mas quando ele tomou conhecimento de que as mesas respondiam, aí a coisa mudou. Porque ele identifica que tem uma inteligência ali. Tem né? um princípio. Mesa não era só um fenômeno, passou de um fenômeno físico para um fenômeno inteligente. Então, aí ele se debruça para estudar. Então, e ele estuda profundamente. E aí, Célia, quando ele percebe isso e pergunta quem é que está ali, ele tem a resposta que era a alma de um homem que já havia vivido na Terra. Isso. Kardec, que até aos 50 anos ele não tinha
tido contato nenhum com nenhuma religião, É. ele se debruça para estudar esse fenômeno. Ele descobre esse mundo que já existia, evidentemente. Kardec não inventou, ele simplesmente codificou, ele traz para nós esse mundo espiritual que existia, que existe, e ele codifica para nós. E aí continua ele com as consequências. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada do corpo, deixa de ter as propriedades particulares do corpo. Se a nossa alma se separa desse corpo físico, o que é esse corpo físico a não ser uma massa De carne, né? intacta? Ela não move mais os braços, porque isso é coisa do espírito, isso é coisa da alma. 2, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Como é que Kardec formula essas consequências? Porque a partir do momento que a mesa a girante responde a ele, a cesta, o lápis, a psicografia responde a ele, ele percebe que está triste, que está alegre, ou seja, ela tem. Ele tem o retorno desse espírito que está se comunicando com ele. Admitindo isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai. Tá bem, essa alma... Sim, essa alma, ela deixou o corpo físico e ela vai para onde? São questões. Ele está levantando questões aqui, né? Isso que Kardec se ocupou. Essas questões que Kardec aprofundou para nos trazer. A gente não... Hoje a gente até sabe que vamos para o mundo espiritual, para as várias moradas na casa do nosso Pai. Mas e lá naquela época? A gente não pode... Hoje a gente tem a oportunidade, né, Célia, de estarmos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, às terças-feiras, às 11 horas, em que a gente está tratando exatamente desse processo de desencarne. E a gente lá está levando exatamente o que acontece com a alma, com o espírito ao desencarnar, como que se processa isso. Mas nessa época Kardec não tinha. Nessa época, Kardec 1861... Isso aí foi agora, com Chico e... Como que Kardec ia saber que existe a Casa Transitória Fabiano de Cristo? Não tinha, porque não tinha Nosso ainda. lar. Não existia ainda, né? Entende? Então é isso que ele fala. Que vinha a ser feito dela. Se a alma existe, tá? A alma existe. E o que vinha a ser feito dela? Para onde que ela vai? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas não era isso que nós aprendíamos? Era na Igreja Romana, nós aprendemos sempre, é ensinado até hoje, que você morreu, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não é isso que a gente aprende? E Kardec continua, mas onde fica o céu e o inferno? Ele quer saber. São dúvidas dele. Ele quer esse entendimento agora. Onde fica o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima. Tanto que hoje... o céu a gente aponta para cima, o inferno a gente aponta para baixo, né? O céu é em cima e o inferno é embaixo.
Mas aí Kardec põe uma interrogação, será que é isso? Porém, o que são o alto e o baixo no universo? Uma vez que se conhece a esfericidade da Terra. Então, o alto pode estar para baixo, baixo pode estar para alto. Que posição que nós estamos nesse... A Terra está girando. Então, que posição que eu estou no momento em que eu estou apontando para cima, eu estou apontando para baixo? Uma vez que o universo, uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que, em dado instante, esteja no alto, esteja 12 horas depois embaixo. Mas não é assim. Então a gente já é, Célia, aqui uma quebra de paradigma nosso, né? A gente apontar que o céu está aqui, o inferno está para baixo. A partir de agora, a gente já aprendeu que não dá mais para termos essa referência. E o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Mas que venha a ser essas profundezas desde que a geologia as esquadrinhou? Que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro do mundo, que mesmo o nosso Sol não é o único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. Então, essas questões todas que Kardec levanta são questões que vêm desenraizar esses conhecimentos que nós trazemos há muito tempo. O Kardec já traz esse entendimento para nós, né? Milhões de sóis. Pois é. E a gente ainda... Agora que nós temos o Hubble, né? O telescópio que fala em trilhões de planetas, de sistemas idênticos ao nosso e maiores que o nosso. Trilhões de planetas. E a gente ainda acha que a Terra é a escolhida, que só aqui temos habitantes, né? Esse Deus Criador que apenas dotou a Terra com esse privilégio. Aqui ficou reduzida a importância da Terra mergulhada nessa imensidade. Então, a gente ainda acha que a Terra é o planeta escolhido por Deus. E só tem vida aqui. Só aqui. Só aqui. Então, o Kardec faz exatamente isso. Aqui ficou reduzida a importância da Terra. Que importância nós temos nesses trilhões de planetas, de sistemas solares, como Kardec naquela época já fala aqui em milhões de sóis, né? Para a gente se questionar. Né? Aí só tem vida aqui. E aí nós temos irmãos nossos que ainda diz que a vida é matéria. Acabou, não tem como. Por quê? Injustificável privilégio esse quase imperceptível grão de areia que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais. Uma pergunta de Kardec.
a razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito. E tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Porém, mais uma vez, que terá sido feito dessas almas depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhe destinavam, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito. Quando Kardec diz aqui, porém, mais uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astrologia e a geologia destruíram as suas moradas, o céu e o inferno. Para onde que elas foram, né? A astronomia, a geologia destruiu essas moradas. E aí hoje a gente, só para completar, né, a gente sabe da existência das colônias espirituais. Colônias espirituais. Como a gente fala muito no nosso lar, né? Agora a gente fala na colônia Fabiano de Cristo, a casa transitória Fabiano de Cristo, mas existe aqui na nossa região do Brasil mais de 50 colônias. Aí a gente vai falar da colônia Maria de Nazaré. Colônia Maria de Nazaré. Então, para onde que eu vou? Para uma colônia que seja mais adaptada, adequada para mim, para minha personalidade. A Célia vai para uma outra colônia ou para a mesma colônia. Todo mundo hoje quer ir para o nosso lar, né? Porque a gente viu lá os relatos de André Luiz, mas existem dezenas de outras colônias. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, em o qual vivemos imersos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? É uma pergunta de Kardec para nós. É racional isso que ele está falando? De modo nenhum. Tudo ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. É isso aí. Então, Célia, você veja quando ele diz aqui, né? Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, que era o céu e o inferno, tinha que encontrar uma outra forma de entender isso. Né? E essa forma de entender é exatamente isso. Desses planetas, desses locais em que os espíritos serão acolhidos, para que a gente possa exatamente entender isso, né? Então ele diz que outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio, não um lugar circunscrito. Aqui é o céu, aqui é o inferno. Mas é o plano espiritual. É o plano, é o universo. Célia, estamos mais uma vez chegando ao final do nosso segundo dia de estudo hoje do Livro dos Médiuns. Esperamos contar sempre com vocês
E agradecemos mais uma vez a presença de todos, desejando uma excelente semana, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.